perfeição. A outra palavra grega é hipó, que significa colocar embaixo. Quando escondemos nossas aclasias, nós estamos em hipoclasia. Isso lembra alguma coisa? Essa palavra lhe lembra alguma coisa? Hipocrisia. Hipocrisia significa esconder esqueletos no armário. Hipocrisia tem o sentido também de um ator que representa um papel no palco. Contextualizando isso, hipocrisia é jogar nossos erros dentro do armário, as nossas falhas, é não ter uma vida sincera. E essa igreja, ela não foi atacada por falsas doutrinas. A igreja não estava sendo atacada pela doutrina de Balaão, pela doutrina de Jezabel e nem pela doutrina dos nicolaítas, porque a igreja estava morta, sem espiritualidade, sem fervor espiritual. O inferno, o diabo não ataca quem já está morto. Não precisa, deixa ele ir vivendo, deixa ele ir levando a vida, ele não faz nada. A igreja parecia um cemitério espiritual, e nem a própria igreja tinha consciência do seu estado espiritual. Todos achavam que estava tudo bem, está tudo bem, mas Cristo, que conhece todas as coisas, que sonda os corações, que é o Senhor da igreja, diz: não está, vocês estão mortos. A reputação boa da igreja era apenas entre as pessoas. Diante de Deus a situação estava péssima. Como como Deus disse para o profeta Samuel: eu não vejo como o homem vê. Deus sonda o coração, Deus olha o coração, não o exterior, não aquilo que as pessoas falam, mas Deus sabe o nosso coração e a motivação do nosso coração. Primeiro aprendizado: viva o hoje, aproveite, viva o hoje. Em segundo lugar, nós precisamos ser vigilantes. O Senhor Jesus diz no verso 2 e no verso 3, esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. Eles honravam a Deus com os lábios, mas os seus corações estavam longe do Senhor. Eram verdadeiros sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Davam esmolas, jejuavam, ofertavam, ajudavam as pessoas, eram religiosos, mas não passava disso. A questão não era vigiar a cidade, a questão era vigiar a sua vida espiritual, a sua vida com o Senhor. Tinha que ficar em alerta em relação à sua vida com o dono, com o Senhor da igreja. Sardes caiu porque não vigiou. E se a igreja não vigiar, Jesus virá como um ladrão. Temos que vigiar. Jesus, certa vez, estava angustiado pelo sofrimento que iria passar. Jesus estava prestes a tomar o cálice que nem eu, nem você, nem ninguém poderia tomar. O cálice da ira de Deus. E Jesus chama Pedro e Tiago. Jesus diz: a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui comigo. Vigiem comigo. Jesus se prostra com o rosto em terra e roga ao Pai: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade, como tu queres. E voltando-se para os discípulos, eles estavam dormindo. E Jesus diz a Pedro: nem uma hora você consegue orar comigo, vigiar comigo. Jesus conclui: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A mensagem para o meu coração e para o seu coração nessa manhã é:
orai, vigiai, vigiem. Muitas igrejas têm sido influenciadas pelo mundo, influenciadas pelo liberalismo. Muitas igrejas estão aceitando as coisas que o Senhor Jesus está aqui recriminando. A doutrina de Jezabel. Estão afirmando que não tem problema algum pecar. Peque, Deus é gracioso, Ele vai perdoar. Muitas igrejas têm abraçado a doutrina de Balaão, ensinos que vão de encontro com a palavra de Deus, com enganos. Quantas pessoas falando heresia, subindo ao púlpito sem temor nenhum. E muitos desses acreditam que estão vivos. E, na verdade, estão mortos. E o problema maior é que muitos nem têm ciência disso. Acham que está tudo bem. Irmãos, não é por participarmos de um culto, não é por participarmos de um momento religioso que está tudo bem. Não é por fazer alguma caridade, alguma coisa boa que está tudo bem. Temos que vigiar. E louvado seja o Senhor, que assim como Sardes, tem igrejas que não se contaminaram, tem igrejas que estão sendo fiéis ao Senhor, que estão pagando o preço. Os que não se contaminaram foram aqueles que não viviam de aparência. Jesus está dizendo para os irmãos de Sardes, deixem o disfarce, saia dessa vida de aparência, é hora de tirar as máscaras, vigiem. Primeiro lugar, viva o hoje. Segundo lugar, seja vigilante, vigie. E em terceiro lugar, olhe para a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois eles são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. A causa deles estarem nessa situação eram eles mesmos. Estavam mundanos. Estavam manchando as suas vestes. Isso era símbolo de corrupção. A igreja estava amando o mundo, a igreja estava se conformando com este mundo. A igreja precisava tomar uma atitude para o reavivamento, para voltar àquele fervor espiritual. E para isso eles precisavam voltar-se para a palavra de Deus. Eles deviam se lembrar do que eles receberam. Eles deviam se lembrar do que eles ouviram, o que é que eles receberam e ouviram. A palavra do Senhor. É na Bíblia que o Senhor se revela. Sem a Bíblia, o homem nunca vai conhecer a Deus. O primeiro sinal de uma igreja avivada não é um louvor animado. O primeiro sinal de uma igreja avivada não é gritarias. O primeiro sinal de uma igreja forte é a busca, é a sede, é o desejo pela palavra de Deus, é o desejo de conhecer a Deus mais e mais. Temos a palavra de Deus em nossas mãos, várias versões, várias Bíblias de estudo, podemos olhar na internet a hora que quisermos, mas muitas vezes não lemos. Temos tempo para tanta coisa na nossa vida, redes sociais, temos vários entretenimentos, mas não temos a sede, o desejo de ler a palavra de Deus. Entendam isso. Avivamento não é barulho, não é mudar a liturgia, não é milagres, e nós cremos em milagres, mas se o avivamento não for bíblico, tenha certeza que ele não vem de Deus. Não existe avivamento sem Bíblia. Os irmãos fiéis tinham que ajudar o que estavam já morrendo. A vigilância não é apenas para nós mesmos, mas também para o nosso próximo. Não é vigiar a vida do próximo, é vigiar a minha vida para ajudar ao meu irmão.
Os tempos nós sabemos que não são bons. Sabemos que as pressões, elas são muitas. Sabemos que o mundo é mau e que precisamos estar vigilantes. Os cristãos de Sardes não estavam morrendo pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. No século XIX, em um sítio, havia um casal com 7 filhos. O chefe dessa casa morre e deixa a mulher grávida de gêmeos. Um dia, o 5º filho, adolescente, sai de casa. Esse 5º filho, certa vez, estava trabalhando numa sapataria. Um homem veio e lhe pregou o evangelho do Senhor. Esse adolescente entrou na igreja e quando ele entrou na igreja, o pregador disse que Deus pode usar grandemente um homem, que Deus pode usar qualquer pessoa. E esse adolescente prontamente disse: eu quero ser esse homem, eu quero que Deus use a minha vida. O nome desse adolescente era Moody. Moody foi um evangelista norte-americano. Diz a história que Moody pregava e as pessoas se quebrantavam na unção da palavra de Deus. Isso é avivamento. As pessoas choravam de vergonha pelos seus pecados. E é justamente isso que atrapalha o avivamento. É o nosso pecado. A única coisa que enfraquece a igreja é o pecado. O que falta para a igreja atual é choro pelo pecado. É choro sem hipocrisia. Falta se derramar diante de Deus. Falta vida cheia do Espírito. E o Senhor Jesus diz que vai dar vestes brancas, que significa sem mancha. E ele conclui no verso 6, dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um morto não ouve o Espírito. A igreja precisava ouvir o que o Espírito Santo de Deus estava falando. O vencedor receberá vestes brancas, símbolo de festa, felicidade e vitória. Quando uma pessoa morre, nós tiramos o atestado de óbito. O salvo jamais terá o seu nome riscado do livro da vida. Eu vinha pensando, às vezes meu coração se entristece, às vezes eu caio no desânimo. Como sei que muita gente, como imigrante, com as consequências da vida, com o corre-corre, com as rotinas, com as dores, com os sofrimentos, às vezes a gente pensa em desistir, isso acontece. E eu estava vindo para cá, e eu estava pensando a respeito das promessas de Deus. Digo, como a gente precisa se apegar nas promessas de Deus. E quais são as promessas? E eu fui lembrando. E aquilo que vinha na minha mente, eu ia falando, eu lembrando das promessas, que o Senhor não ia me abandonar, que o Senhor tem o melhor para nós. E uma das promessas que veio à minha mente foi quando Jesus disse: aquele que o Pai me dá, de nenhuma maneira ele irá se perder. No inferno não tem ninguém por quem Jesus Cristo derramou o seu sangue. Ninguém. Porque nenhum vai se perder. Nós estamos nas mãos desse Senhor. Quem pode tirar alguém de suas mãos? Os crentes fiéis, eles confessam e eles são confessados. Jesus diz que vai confessar o nosso nome diante do Pai. Uma das coisas mais belas do cristianismo é nós conhecermos a Deus e sermos conhecidos dEle. Jesus nos conhece pelo nome. E nós não precisamos de milagres estrambólicos. O que nós precisamos é crer na sua palavra. Como falei antes, todos nós precisamos abandonar o pecado e termos uma vida de santidade. O pecado é a única coisa que nos afasta de Deus. Nem a morte pode nos separar
do Senhor, mas o pecado pode. E o meu desejo é que possamos nos voltar para Deus e vivermos para o louvor da sua glória. Temos que ter cuidado, porque Sardes era uma igreja famosa, era uma igreja que fazia as coisas acontecerem, mas eles não tinham vida. Talvez você esteja vivendo do passado. Tenho 20, 30, 40 anos de igreja, eu não sei. Talvez você esteja precisando se lembrar de onde você caiu e precisa se arrepender de algo. Eu quero dizer para você, você tem a oportunidade de fazer isso, de se derramar diante do Senhor hoje, de colocar a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Não é o que as pessoas pensam, é o que você sabe que realmente é. E o meu conselho para você é: busque ao Senhor. Busque ao Senhor e você vai achar. Busque ao Senhor e você vai encontrar a verdadeira vida, a verdadeira paz, uma paz que excede todo entendimento, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à tristeza, às pressões desse mundo, nós podemos encostar a cabeça no nosso travesseiro e dizer: em paz me deito e em paz me levanto, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Estamos diante do nosso Deus. Coloque mais uma vez a sua vida diante do Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque
Amém. Recebam a bênção, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do seu Santo Espírito estejam com todos nós, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém.